Pois bem, irmãos, como temos dito, é grave e digno de destaque os problemas que o povo de Deus está enfrentando, o verdadeiro povo de Deus está enfrentando nos nossos dias. Visto que não somos identificados por nenhuma marca singular, física, visível. Então, quando nós falamos de falsos redutos, falsos amontoados de pessoas em lugares falsamente designados como casa de Deus, cremos que, se não em todos, pelo menos em alguns deles, tem verdadeiros crentes, verdadeiros servos e servas de Deus, que não concordam com o que vem, mas que, por ser de minoria tão ínfima, que às vezes se vêem intimidados em falar. E a nossa educação, isso é importante dizer, nós somos educados desde que nos convertemos ao Senhor Yeshua, de que um crente de verdade tem que estar congregando em uma igreja, que alguns até aprendem que, voltando o Senhor, a pessoa que não estiver congregando uma igreja vai ficar. Coisas desse tipo são absurdas, não tem fundamento isso, mas as pessoas que não têm, por razões óbvias de uma vida difícil, como é a vida de todo crente pobre no Brasil, em particular no Rio de Janeiro, condições de estar estudando a fundo as Escrituras, constrói sua fé mais com base no que ouvem do que no que leem, do que no que aprendem. Mas é necessário que se levante a voz e que se fale. Esse vídeo talvez seja um pouquinho mais extenso do que os outros, porque eu pretendo estar falando, inclusive trazendo algumas revelações que julgo ser importantes para a reflexão dos servos de Deus, para a reflexão do povo. Eu quero começar lendo aqui em 2 Tessalonicenses, na Epístola de Paulo, aos irmãos, aos seguidores, como eram chamados até, suponho, por volta do ano 120, 130, eles eram chamados de hoje nazarenos, hoje messiânicos, hoje do caminho. O termo cristão vai vir lá para frente, lá depois que a bagunça já se instaurou no meio do povo de Deus, lá por volta do ano 170, 180, né? Até que chega no 4º século, o cristianismo se torna institucionalizado na Europa e em boa parte da Ásia, né? Paulo vai falar aqui à igreja de Tessalônica, aonde ele esteve fisicamente, pregou e ensinou, inclusive sobre esse assunto que nós vamos abordar aqui de forma resumida, onde estaremos fechando o assunto rebelião. Você pode estar pensando, meu amigo irmão, meu amigo pastor, que está servindo a Deus, que está na sinceridade do seu coração, e dependendo de quem está ouvindo, a tua sinceridade não tem importância, não tem valor nenhum, não vai te absolver de nada, porque se você é um líder, se você é um ministro, você tem a obrigação de conhecer a história, saber a verdade, examinar as Escrituras e ver, não, isso não está certo. Ou muda ou eu saio. Ou muda ou eu saio. Então, é importante falar. É importante falar. O que não pode ser dado a ninguém é o direito de dizer, ninguém me avisou, eu não sabia.
Segunda epístola do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, nós vamos estar lendo até o verso 4, diz assim: irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Yeshua, Jesus, e a nossa reunião com ele, pedimos que vocês não se deixem mover facilmente de seu modo de pensar, nem fiquem perturbados, quer por espírito, preste atenção, quer por espírito. Se estavam falando por espírito, tinha alguém lá muito espiritual. Eis que eu te digo, sabe aquela... A gente pensa que isso era agora do pentecostalismo, neopentecostalismo. Não. Quer por palavra, mensagem pregada, o que eu prego aqui, eu, Enoque, você tem que examinar nas Escrituras. E se você entender que está errado, eu não vou dizer a você que é seu dever, que eu não sou ninguém para te impor dever. Mas eu te pediria, por misericórdia, que você ponha seus comentários no meu vídeo, dizendo: irmão, está falando bobagem, irmão, está falando coisa errada, irmão. A tua palavra não foi completa, eu não entendi. Dava para o irmão explicar melhor isso aí, fazer outro vídeo, ou aqui no comentário, mas me ajuda, porque eu posso também falar besteira, né? Então, por palavra, que é por epístola, em outras passagens, Paulo adverte que tinham falsos apóstolos, judeus falsos convertidos ao Mashiach, escrevendo cartas como ele e os outros apóstolos faziam, como se procedesse de nós. Há indício aqui de falsificação de assinatura, dando a entender que o dia do Senhor já chegou. Eu estou lendo na Almeida, Nova Almeida atualizada. Ninguém, de modo nenhum, vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de se assentar-se no santuário de Deus, apresentando-se como se fosse o próprio Deus. Agora eu quero chamar a atenção para um texto já conhecido nos meus vídeos, que é 2 Coríntios 2, verso 17, que diz assim: porque nós não estamos como tantos outros, mercadejando a palavra de Deus. Pelo contrário, no Mashiach é que falamos da presença de Deus com sinceridade e da parte do próprio Deus. Olha, se Paulo adverte que tinha gente lucrando nos dias dos apóstolos, estava Paulo, Pedro ainda vivo, Tiago, homens que eram âncoras, que quem pudesse chegar até a presença deles tinham a revelação da parte de Deus, tal como os fiéis no Antigo Testamento poderiam ter através de Jeremias, de Isaías, de Amós, de Abacuque, de Oséias. Homens de Deus sem sombra de dúvidas. Homens de Deus que podiam atestar que o que eles estavam falando, ensinando e ordenando era da parte do próprio Deus, enviado direto por eles, como aconteceu com Eliseu, como aconteceu com Elias. E, no entanto, nesses dias, já tinha gente falsificando as Escrituras, adulterando epístolas e distorcendo os ensinamentos da palavra de Deus. Nós vivemos um tempo em que existe uma gama tão grande de denominações. Eu, como a aparência denuncia, eu faço 64 anos agora em outubro. Eu sou de um tempo em que os crentes de denominações distintas, quando testemunhavam a uma pessoa com quem estavam falando da palavra de Deus, e essa pessoa
contra-argumentava, mas vocês são tudo dividido, cada um fala coisas, diz assim, não, nós temos denominações diferentes, mas somos um só povo. Nós somos o povo do Senhor Jesus. Nós somos o povo de Deus. Nós cremos nas mesmas coisas. Nós cremos na salvação pelo sacrifício de Jesus, dizíamos. Nós cremos no perdão do pecado. Nós cremos na condenação eterna. Nós cremos que o Senhor vai voltar e levar seu povo para o céu. E assim iam. Mas quantas vezes você ouviu isso ser dito nos últimos 20 anos? Qual é a relação que isso tem com a balbúcia, com esse Babel que se tornou o mundo evangélico nos últimos 35, 40 anos? Com denominações até imitando práticas do candomblé, da Umbanda, e dizendo que isso é válido, porque são artifícios, dizem ele, artifícios para induzir a pessoa à fé. De forma que nós vivemos um tempo de tanta confusão, de tanta miscelânea. E olha, a coisa é tão séria que eu tenho comentado com as pessoas, com minha esposa, com amigos, eu tenho comentado, rapaz, não tem um comentário que tu tá numa fila. Outro dia eu estava na fila do elevador dentro do fórum. Ao que tudo indica, 2 advogados conversando e um dizia para o outro, poxa, mas ela é a esposa dele, ela é a tesoureira, ele é o pastor. E não podia estar acontecendo isso. Por aí você já tira o enredo do assunto. E é no ônibus, e é na fila de um banco. Meu Deus, será que não se consegue mais ouvir um comentário positivo de alguma coisa do tipo, rapaz, lá a igreja é uma bênção, o pastor prega a palavra de Deus e Deus fala poderosamente através do Espírito Santo ao nosso coração. No domingo passado o pastor pregou sobre isso, e eu estava lendo essa semana na palavra de Deus e estava vendo que coisa tremenda que Deus usou o pastor para falar. Não se ouve mais isso. E como eu tenho dito nos vídeos anteriores, me refiro agora nos vídeos anteriores, porque nós vivemos no tempo de Mica. Eu vou ler um versículozinho aqui, mas para quem for interessado, eu recomendo que você leia em Juízes, a partir do capítulo 18. Amassou aqui a página minha. A partir do capítulo 18 até o capítulo 21. Veja atentamente, ore e leia essa passagem e veja a correlação, como nós temos falado, há uma espécie de paralelismo entre o que acontece lá com o povo de Deus em todas as épocas e o que vem acontecendo com o chamado povo de Deus na era messiânica. No verso 25 diz assim, verso 24, depois você pega o contexto. Então os filhos de Israel também partiram dali, cada um para a sua tribo, para a sua família e para a sua herança. Naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que achava mais certo. Essa passagem, eu separei ela, porque ela reflete muito o teor do que temos falado nos vídeos anteriores, alguns deles com algumas imperfeições, os irmãos me perdoem, eu não sou profissional disso, eu estou pregando para trabalhar, para servir o meu Senhor, além do que faço no dia a dia. Então, essa passagem, ela reflete muito o sentimento que eu tenho tido, Enoque, tenho tido nos nossos dias. Eu moro no centro de Campo Grande, eu moro a 3 ruas da 35ª Delegacia Policial. Para vocês entenderem, para quem não me conhece, como que eu moro bem em um centro urbano. Eu estou cercado de denominações.
cada uma mais controversa do que a outra. Uma coisa, olha, tem muita igreja e muita pessoa que se identifica como crente. Mas uma coisa tu não encontra em Campo Grande. É um crente na rua, dia de semana ou no fim de semana pregando a palavra de Deus. Tu não encontra. Te desafio me apresentar um. Escreve aí no comentário. Irmão Enoque, aqui teve um irmão aqui na rua, aqui, pregando o evangelho. Com a esposa sozinho, a esposa com o marido sozinha. Não tem. Não tem. Porque a consciência das pessoas está embebida de uma série de ideias enganosas de que está tudo bem desde que você esteja congregando na igreja, pegando a sua bíbliazinha, enfiando embaixo do braço, indo domingo, tomando sua ceia todo mês, dando sua oferta, seu dízimo, cantando no seu coral, participando das chamadas atividades da igreja. Aí vem o apóstolo Paulo e faz uma advertência dessa à igreja de Tessalônica. Cuidado, os mentirosos estão sempre presentes, sempre estiveram. Eu conversando com um amigo que me pediu que eu não falasse mais no nome dele, eu peguei esse texto e fiz uma análise dele no hebraico, da Peshitta. E achei algumas coisas interessantes. Por isso, eu tenho uma reserva muito grande com o texto traduzido do grego. Eu tenho aqui a chave bíblica, o Novo Testamento interlinear analítico. A palavra que diz aqui é o seguinte, helté reapostasia, né? Antes que venha a apostasia. É a apostasia mesmo, né? De nenhum modo, porque, pois, isso não vai acontecer. Eu estou aqui ajudando na tradução aqui do grego, tá? Sem que primeiro venha a apostasia. Não querendo me alongar muito, porque já vou me alongar, qual é a ideia de apostasia? Na década anterior para essa década na década retrasada, de 2010 para a década de 2020, foi bastante divulgado o comentário do esvaziamento das igrejas evangélicas na Europa, em alguns estados da América do Norte. E aí falava-se, poxa, o povo está se apostatando. Agora eu quero chamar atenção para algumas verdades que não são ditas, e não são ditas por omissão, e às vezes, ou muitas das vezes, por ignorância. É equivocada a ideia de que a apostasia, tratando-se esse assunto com essa ideia, se dá quando pessoas abandonam a religião. Eu aposto alto em afirmar com segurança, e afirmo com segurança, que muitas denominações que têm seus templos enormes, cabendo 2.000, 3.000, até mais de 4.000 pessoas, estão abarrotadas de apóstatas. Mas vamos ver essa questão da palavra apostasia, traduzido do grego. No hebraico, no texto hebraico, está assim no versículo 3. Versículo 3 diz: ninguém de modo nenhum vos engane. Ao iadé etchem ishbeshum ofen, que porque isso não virá, né? Aqui está o verbo bó e avó,
antes que venha, aí no hebraico, vem a surpresa. Ao invés de palavra apostasia, que por sinal não existe no hebraico, vem o verbo mered. Mered é ha-mered. Mered é rebelião. É rebelião. Então, veja como a ideia muda. Eu tenho alertado alguns amigos mais próximos. Olha, se dedica a aprender alguma coisa do hebraico, se dedica a pegar. A gente consegue. Não fica um fera em hebraico, eu não sou, não sei muito, não sei quase nada. Mas de cara que você já percebe que não está falando, o texto não está falando de eu estou desanimado, eu estou frio, eu vou parar de ir à igreja. Não, não é essa a ideia. A ideia é o processo, o velho e mesmo processo que vem acontecendo entre o povo de Deus desde os primórdios da humanidade, desde o Éden, depois o Israel tirado do Egito. O que acontece? Nós mostramos nos vídeos anteriores, rebelião. Coré, Datã e Abirão, rebelião. Poupei outros, tem Miriam, pega a lepra, rebelião. O primeiro rei de Israel, Saul, rebelião. Parecia que a coisa, mas Samuel foi lá na cara dele e falou assim: isso que você fez é rebelião. Você foi tomado pelo espírito de rebelião. E o que Paulo diz à igreja de Tessalônica é que nos últimos dias o povo de Deus será tomado pelo espírito da rebelião. E quando é, Enoque, que você acha que isso vai acontecer? Já está acontecendo e o processo já está bem adiantado. É o que eu acabei de falar no vídeo anterior. Quando nós abdicamos de olhar para as Escrituras, quando nós abrimos mão de ter uma vida espiritual enraizada dentro de nós, que Deus finque sua palavra em nossos corações, de forma que ela crie raízes como a boa semente, a semente que caiu em boa terra lá na parábola da semente. Que finque raízes profundas. Nós estamos abrindo o nosso coração, nós estamos abdicando do direito de se revestir da armadura de Deus e permitir que o diabo coloque as falsas ideias que substituem os pensamentos vivos e firmes que devem existir em nossa mente. O apóstolo Paulo, ele adverte numa epístola, ele diz que vocês tenham tudo bem firme em seus pensamentos, façam tudo por fé. Então, as Escrituras não falam de nenhum afastamento, e esse afastamento é o afastamento de Deus e não da religião. É enganosa a ideia de que esvaziar templos significa estar abandonando Deus. Na verdade, as denominações estão abarrotadas de gente cheia de espíritos malignos dentro do seu coração. As denominações estão abarrotadas de pessoas vazias de Deus, de verdadeiros, legítimos apóstatas, de rebelados, que quando o iníquo se manifestar, vai dizer: é isso aí, estamos com ele, eu fecho contigo. Hamered. Veitgale, Rish, Hatet, Ben, outra surpresa, Ha'avadon. Isso não acontecerá antes que se dê a rebelião. Veitgale, se revele, ou seja, está no Hitzpael esse verbo. Ele será revelado, ele será levado, ele será obrigado a se manifestar. E se revele o homem do pecado,
o filho da perdição, Ben Abaddon. Agora quero chamar sua atenção em Apocalipse, no capítulo 9, no verso 11, falando sobre um juízo que vem na quinta trombeta. No verso 10 diz: tinha ainda cauda como de escorpiões e um ferrão na cauda, tinham poder para causar dano a pessoas por 5 meses, e tinham por rei sobre eles o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon e em grego Apolion. Então, o que nós estamos vendo aí, na verdade, essa proliferação, essa explosão de religião, e gente vibrando, o grande avivamento, aqui o colega brinca bem muito comigo, tem a igreja do último avivamento. Na verdade, as escrituras nos revelam que quanto mais há fogo religioso, mais há rebelião contra Deus. É olhar, quando o Espírito foi derramado, quantos crentes existiam em Jerusalém? Centenas, talvez milhares. Quantos foram cheios do Espírito? 120 pessoas. Os 120 que estavam lá no cenáculo, esperando. Não, ele prometeu. E disse que é por esses dias que ele vai enviar o Consolador, que ele vai enviar a promessa que foi feita pelos profetas, por Deus, através dos profetas no Antigo Testamento. Então, 2 coisas precisam ficar bem destacadas aqui nessa minha mensagem. Ajuntamento religioso não significa fervor espiritual, nem obediência ao Deus da verdade. E rebelião contra Deus não significa abandono religioso, afastamento de religião. Não, as pessoas podem estar todas cheias de religiosidade, né? Cheia de doutrinas, cheia de faça isso, não faça aquilo, coma isso, não beba aquilo, mas estão afastadas, desligadas de Deus, sem nenhuma comunhão com Ele. Então que se tome cuidado, que é enganosa essa ideia de quem está impedido de congregar na igreja porque foi rejeitado pela maneira como trata a palavra de Deus, pela maneira como exige a verdade, a pureza, a inflexibilidade com os ensinamentos da palavra. Pessoas assim não são bem vistas. E por isso estão impedidas de estar congregando. Como eu tenho falado com algumas pessoas que estão na mesma situação que eu, falo, cuidado. O ideal é a gente estar em comunhão, e a gente estar junto. É nós estarmos celebrando, adorando, testemunhando com a ceia, a Santa Ceia. É um testemunho. Tem que ser feito de porta escancarada para os outros verem. O que eles estão fazendo ali? Eles estão fazendo aquilo ali porque eles dizem que eles vão fazer aquilo até que Jesus volte, até que Yeshua volte. Mas como assim? É uma maneira de pregar. E no outro lado, cuidado. Nem só por você estar em igreja, estar congregando em uma religião, ser membro de uma denominação, significa que está tudo ok. Ora, dobra seus joelhos, pede a Deus que fale com você. Pede a Deus, invoca o Senhor, estude a palavra de Deus a fundo. Olha só, se a gente não olhar no hebraico, na Bíblia hebraica, no Novo Testamento hebraico, Paulo não está falando de um esfriamento. O cara saiu da igreja e já congregou, não está indo mais não, está desviado. Não é disso que Paulo está falando.
Ele está falando de rebelião. A rebelião é uma atitude de revolta que parte do espírito, que parte dentro da pessoa. E muita gente se ilude porque tem gente falando manso, falando palavras religiosas, muita paz do Senhor, mas que só Deus sabe que coração tem ali dentro, né? Enquanto outros são chamados de herege, mas ninguém chega para mim, cara, por que tu é chamado de herege? Qual é a heresia que você ensina ou que você pensa? Ah, eu ensino que beber água consagrada é coisa do diabo. Ué, mas a Bíblia ensina que a gente tem que beber água consagrada? Eu creio que não, me mostra aí. Tu conhece alguma passagem? E vai por aí afora, mas não quer, ninguém quer conversar. E isso favorece muito ao lado das trevas. Porque os verdadeiros fiéis, às vezes, por não querer conflito de ideias, conversar com quem pensa diferente, se deixa levar no rio do engano e do erro. Então aqui fica esta palavra de advertência, estes vídeos falando sobre o que é que chamam de apostasia. A Bíblia não ensina nenhuma apostasia. Porque se a apostasia fosse possível, isso equivaleria a dizer que, por exemplo, um crente salvo perde a salvação. Mas o que a Bíblia fala faz todo sentido, é rebelião. Quem é que se rebela? Se rebela quem não é verdadeiramente de Deus. Quem não é verdadeiramente de Deus é quem se rebela. Com exceção de Miriam, vai ver o caso de Datã, Coré e Abirão. Vai lá ver. Como é que Moisés tenta, Moisés vai lá, se esforça. Eles eram levitas, gente. Eles eram da tribo de Arão. E estavam acompanhados de muita gente forte, de cabeças de tribo. Aí chegou um momento que Deus falou para Moisés, Moisés, se afasta. Moisés se afasta, pega Arão, se afasta, manda os anciãos se afastar. Sai que eu vou agir. E a coisa foi terrível. A Bíblia não fala em apostasia. A Bíblia fala em rebelião. A apostasia é um pensamento greco-romano que era muito comum de se ver nas religiões pagãs do Império. E que a igreja romanizada transferiu para o grego e suas traduções. Fica aqui uma palavra. A palavra que eu termino esse vídeo, de todo o meu coração, com todo o desejo em meu espírito, estude as Escrituras, examine as Escrituras, ore a Deus e condene o pecado. Reprove o pecado, não se silencie, não se omita. E que Deus abençoe todo o seu povo, a sua grei, né? A sua grei. E não é grande, são pequenas, é pequena, são poucos. E que Ele nos sustente, nos dê força até a sua volta. Shalom.